que eu quero compartilhar com vocês hoje, para mim, e eu acredito que para muitos, é como se fosse uma carta magna que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. E uma carta magna é um conjunto de ordenamentos que devem ser seguidos por uma nação, desde os seus governantes até os cidadãos. Isso é o significado de uma carta magna. Tá? O que eu vou ler com vocês aqui é exatamente, e foi o que eu entendi para esse tempo. E foi um ensinamento muito, por isso que eu falo que vai dar uma sequência talvez de 2 ou 3 domingos com essa palavra, porque discorrerá, e eu sei que é muito pontual para esse tempo, para nossas vidas, como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Abre para mim, Mateus 5. Nós vamos ler todo o texto, tá bom? Que são 12 versículos. E depois nós vamos dar início, ok? Amém? Podemos agora engrenar a marcha, aliás, meter no câmbio automático e somente pisar e voar para um novo nível? Amém? Let's go! Estou treinando meu inglês, que eu acredito que até o final do ano eu vou estar falando fluente, porque eu preciso ir em 4 nações. E o Senhor já me falou: o pastor vai embora? Não, eu preciso ir com a minha esposa em 4 nações. Vou aproveitar que vou cumprir um propósito de Deus e vou curtir a cidade. Eu creio nisso. Pastor, o senhor está com bala na agulha? Não, eu estou com muita fé nesse tempo. Diga assim: o meu combustível. Vamos lá, diga: o meu combustível se chama fé. Diga assim: o meu cofre principal, a minha maior conta bancária, o meu melhor depósito se chama... Encha seu peito, seu pulmão de ar e declare: fé. Vamos, fé. Fé. Não existe nada que aquele que está cheio, transbordando de fé, não aconteça. Bom, a própria palavra me dá autoridade e me outorga para isso. A Bíblia diz assim, ó, que tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Vamos nós. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, por minha causa, vos injuriarem. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nesses próximos 2 domingos ou 3, não sei, vai depender do que o Espírito vai soprar e vai liberar. Nós vamos estar falando um pouco sobre esses 12 versículos. Mas hoje, eu quero trazer de uma forma introdutória o versículo 1.
Na maioria das vezes, quando lemos essa carta magna, essa ordenância, o qual Jesus deixou aos seus, nós temos o hábito de vê-la de forma natural. Só que de natural, isso não tem nada, porque a palavra diz que toda a escritura, a palavra, a Bíblia em si, ela foi inspirada por Deus. Mas como ele, um ser celestial, um ser sobrenatural, pode simplesmente deixar 66 livros para ser interpretado de forma natural? Eu acredito que não. E eu acredito que você acredita também que não, que ele deve ser interpretado de forma espiritual. Que a maneira como interpretamos espiritualmente ecoará de forma natural em nossas vidas. Tive uma crise alérgica hoje. E eu me lembro até o 100º espirro, depois eu parei de contar. Eu tive que tomar um antialérgico. Eu vou ler uma versão do versículo 1 e 2, tá? Coloca o versículo 1 aí para mim, tá no 1? Amém. Na versão que eu estou aqui, fala assim: quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha, solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Versículo 2 fala assim: quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Nós vamos nos ater a esses 2 versículos. Talvez você esteja pensando: pastor, mas e os demais? Os demais nós vamos precisar de mais tempo, por isso que não vai dar tempo para hoje, porque só hoje será essa parte introdutória. Porque eu acredito que o seu espírito precisa receber algo novo da parte do Espírito de Deus. Amém? A palavra bem-aventurado refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, desenvolve a presença diária do próprio Espírito. Só que existem algumas condições para que você desfrute dos demais versículos, do versículo 3 ao 12. Não tem como você desfrutar deles se você não entender o 1 e o 2. E eu preciso muito da tua atenção para o que eu vou falar. Não tem como você receber de Deus o ensinamento se não ascender, se você não subir para um lugar específico. Jesus, ele deixou muito claro, aliás, o autor do livro de Mateus deixou muito claro. Volta para 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Coloca para mim Miqueias 4:2.
irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Temos por costume de querer resolver coisas terrenas de formas terrenas. Só que Jesus, ao ensinar as bem-aventuranças, como é muito conhecido, esse trecho da palavra, ele deixa bem claro que ele, mesmo sendo filho de Deus, ele teve que ascender a um local diferenciado para poder ensinar. Deixa eu te falar algo, talvez você esteja pensando: pastor, mas isso é apenas para quem quer ensinar? Não, é para todo aquele que crê, porque não tem como você viver o evangelho e não ter o prazer de repassar, logo é ensinar. Como você consegue levar a palavra para alguém? Eu vou te trazer as boas novas, eu quero te trazer a mensagem, eu quero te trazer uma palavra. E às vezes nós achamos que somente uma palavra em si, ela se resolve. A grande questão é, diga assim: eu preciso estar cheio para liberar. Se você não estiver cheio com uma palavra pontual, você não tem como liberar. Não tem como você ser um agente transformador. E é algo que eu quero deixar bem claro nesse tempo. Às vezes nós acreditamos que Jesus, ele depende de nós, o reino de Deus depende de nós. Não, ele precisa, ele não depende. Nós é que dependemos do reino de Deus na terra. Porque se ele não estiver na terra, nós não estaremos sendo o agente necessário para divulgar, para propagar, para estabelecer e para fundamentar o reino de Deus na terra. E o mais louco é porque o ide e pregai um evangelho não é para alguns, é para toda a igreja. Jesus, ele estava aqui pregando o evangelho, e sabe o que é lindo? É porque a partir do capítulo 5 de Mateus, é que o ministério de Jesus começa a ser evidenciado, porque no capítulo 1 e 2, fala sobre, o primeiro sobre a árvore genealógica, o segundo vai falar sobre o nascimento, o segundo e o terceiro. Parte do terceiro por quarto vai ser o tempo onde Jesus passa por um processo de crescimento, onde não se detalha muito, mas aí ele vai entrar no momento em que ele é batizado, e é empurrado, é levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. No final do capítulo 4, nos últimos 2 versículos, se você olhar no livro de Mateus, você vai ver que dali Jesus começava a pregar por toda a praia, como quem tinha autoridade. Mas no versículo 5, a palavra diz, independente da versão que esteja, você vai ver como Jesus percebe que as multidões estavam seguindo a ele. Você já parou para pensar que tem uma multidão que está doida para te seguir? Nossa. Tem uma multidão doida para te seguir. Vá, pastor, mas eu não tenho chamado pastoral. E quem está dizendo que isso é para chamado pastoral? Afinal de contas, você precisa entender o que é um chamado pastoral. Vamos lá. E como fala o pastor Tiago, me vê um download agora. Nós temos aqui presente pessoas que exercem várias funções
e tem as suas devidas profissões. Amém? Para mim, um exemplo muito claro aqui é o C6 Júnior Kaminski. Ele dá aula de jiu-jitsu. Existe uma multidão de atletas de jiu-jitsu que precisam do que ele carrega. Me dá a liberdade, Júnior, de falar? Temos aqui o Alex. O Alex é um profissional, é um barbeiro profissional. Existe uma multidão que precisa do que o Alex tem, do que o Alex carrega. Você é um empresário? Sim, os funcionários da sua empresa precisam do que você carrega. Você é chefe de um departamento? Bom, as pessoas que estão subordinadas a você no departamento qual você exerce uma chefia, precisam do que você carrega. Mas esse precisar vem algo de um monte onde você precisa estar. Um monte onde você precisa receber da parte de Deus. Porque se for de forma natural, bom, existem vários por aí para liberar coisas naturais, em ambientes naturais. Jesus, ele não se preocupou. Ele apenas, diga comigo, subiu. Diga, subiu o monte. Ei, se você... A Bruna está aí? Do Deison? Bom, a Bruna, manicure. Um excelente manicure. Talvez existam mais manicures aqui. Talvez exista a Paty, a cabeleireira, existem outras cabeleireiras aqui. E eu não consigo mensurar a profissão ou a função que cada um exerce aqui. Mas deixa eu te falar. Bem-aventurado é você quando você entende que para poder exercer uma função específica que Deus tem para a sua vida nesse tempo, você precisa estar em um novo nível. Você precisa subir o monte do Senhor. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas para esse tempo, para sermos uma igreja de relevância nessa região, diga comigo, precisarei estar continuamente no monte. Uau! Espírito Santo, abre o entendimento nessa noite. Coloca para mim aí Êxodo 24:15. O que eu estou fazendo aqui é uma introdução para nós começarmos a acessar. Eu ainda te digo mais. Para mim, as bem-aventuranças é um altar que todo sacerdote de Deus, quer seja masculino ou feminino, precisa estabelecer. Por isso que eu declaro e peço para que você esteja com o teu espírito aberto para o que está sendo liberado aqui. Porque se você não estiver com o espírito aberto, provavelmente você não entenda o que Deus tem para você nessa noite. E eu creio que Deus tem algo específico para a sua vida, para tratar especificamente com você. Em Êxodo 24:15 diz assim: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. A partir desse momento, Moisés começa a receber ordenanças do próprio Deus. Você já parou para pensar? Você já parou para se ver na condição de Moisés? Estando em um monte, onde o Senhor vai estar liberando porções específicas sobre a sua vida para esse tempo? Você precisa estar disponível para que você acesse novos ambientes. Em Êxodo 19:20, fala assim na minha versão, pode colocar aí. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu.
Tem aí? Colocou? 19, 20. Isso. Eu queria que você fizesse algo agora. Na última parte, na última frase, Moisés subiu. Eu queria que você trocasse o nome de Moisés pelo seu nome. Você é capaz de fazer isso agora? Amém? Eu vou contar de 1 até 3. E eu peço para que você declare com a força que existe dentro do teu pulmão, com a força que existe dentro do teu corpo. Amém? Isso é profético, é para a sua vida. Amém? Eu vou te acompanhar e não vou usar nem o microfone, porque eu entendo e creio no poder das palavras. Vamos lá? 1, 2, 3. Já subiu. Um, dois, três. Já subiu. Declare: eu subirei. E não descerei. Vamos nós. Segundo, solicitou. Isso eu estou falando de Mateus 5, 1 e 2. De acordo com a versão que eu li. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Primeiro foi: Jesus subiu a uma montanha, subiu a um local. Nós precisamos estar nesse local. Nós precisamos acessar esse local para receber porções, para receber direcionamentos, para receber algo específico que Deus tem não somente para nós, mas para o ambiente em qual nós estamos nos relacionando, no ambiente em qual nós estamos inseridos, para sermos relevantes e agentes transformadores nesse tempo. Só assim nós conseguimos ter a capacidade de ser bem-aventurados, felizes. Em seguida, ele diz assim, na minha versão: solicitou que aos que estavam aprendendo com ele, que o acompanhassem. Coloca aí na Mateus 5, 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Primeiro, precisamos acessar um local para recebermos porções pontuais e estratégicas para o devido, para o presente século. Porque se não recebermos, nós não temos primeiramente a condição de renovar as nossas mentes. Segundo, somos atacados. Terceiro, somos vencidos. Mas deixa eu falar para você, a partir do momento que você sobe em um local em Deus, você não se deixa ser influenciado pelo presente século. Você recebe uma transformação na mente e passa a influenciar outras pessoas, passa a ativar em outras pessoas a medida de Deus, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A segunda parte é: e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. Deixa aí, tá? Eu vou ler na minha versão aqui. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Perceba que quando ele chama para que os acompanhasse, não de forma como zumbis. Vai para lá, eu vou. Vai para cá, eu vou. Eu vou voltar, eu vou. Eu vou para cá, eu vou. Não. Quando ele diz: me acompanhem, para que vocês aprendam, para que vocês se estabeleçam, para que vocês se posicionem. É um tempo de posicionamento, é um tempo de se aprender mais, porque aquele que não está disponível para aprender, ele é engolido pelo presente século. Deixa eu te falar algo. O presente século está engolindo um par de gente por aí, meu povo. Diga assim: mas eu não. Diga: hoje não. Hoje eu renovo. Hoje eu abro meu entendimento. Hoje o meu espírito recebe. E eu estarei
em um novo nível. Coloca para mim Deuteronômio 5:33. Andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem, bem vos suceda e prolongue os dias na terra que haveis de possuir. Eu tive hoje eu esqueci até de postar no meu story. Cara, eu tive um tempo hoje, eu tenho um primo. Sabe como é que é, né? Família de pentecostal, o que não falta é pastor, e o que não falta são nomes peculiares. O nome do meu primo, Mesaque. Bom, se não me falha a memória, são 18 filhos, todos com M, a letra M, e todos da Bíblia. Meu tio, macho patetel, não tinha televisão, até hoje ele não tem, casado pela segunda vez, porque se tornou viúvo. Hoje ele está com, me ajudem, 100 menos 23, 77? 77 anos, está no segundo casamento. Ele com 77, a esposa dele está com 54, 55. As cãs, os cabelos bem brancos. Foi um homem que passou pela a faculdade do Espírito Santo. Assim como meu pai, ele aprendeu a ler na palavra. No início não falava parábola, falava parabola. Mas um homem cheio de Deus. E hoje eu tive o privilégio, o meu primo me enviou uma mensagem, e na mesma hora eu disse, cara, eu vou liberar uma palavra para esse meu primo. Porque eu vi o semblante dele decaído. E ele, assim como eu e minha esposa, ele é um... Cara, ele só pede por Cláudio Duarte. Aí gosta de piada e gosta de brincar. E eu vi na foto que ele me enviou o semblante. Eu disse, Deus, eu vou liberar uma palavra. Quando eu paro de pensar, ele me liga. Aí eu peguei e transformei a chamada em videochamada e comecei a conversar. E ele disse, eu estou aqui no Pai, no Mundaú, uma praia do Ceará. Por sinal, uma praia muito bonita e muito bela. Meu Deus. Só fui ali, dar uma volta com o pai na praia e comprei uns peixes, por nome de cioba e camarões. Ai, chacarabalaia. Deixa eu me conter. Eu conversei bem rápido com meu primo. Aí ele chegou, passou o telefone para o meu tio. E eu, cara, como um cara raiz, quando eu olhei, uau, tio, a bênção, ele, Deus abençoe, meu filho. E começamos a conversar. E ele, na forma dele falar, ele começou a liberar uns ensinamentos. E aquilo começou a me encher, Sabe? E ele falou tanto, começou a liberar, que quando eu me vi, eu estava caminhando com ele em um lugar. Que lugar lindo. Eu chorava aqui, ele chorava lá. Ele dizia, eu estou vendo os resultados das orações. Porque eu tenho subido a um lugar. Ele não tem teologia. Ele tem um prático violento com o Espírito Santo. E ele disse, todo o dinheiro que colocar na minha mão, eu vou abrir igreja. 77 anos. Me deram um carro velho, meu filho. Desse jeito. Eu peguei, vendi, levantei uma igreja. Aí falou o nome do local. Lá na Canaã, não é na Canaã Celestial não. É na Canaã aqui, vizinho aqui, do nosso povoado. O meu filho está abrindo uma igreja lá em São Paulo. O outro lá em Santa Catarina, o meu neto. E eu sei, tio, eu acompanho ele, eu sempre converso com ele. Um homem com 77 anos, que ele se levanta praticamente todos os dias e vai para o alto mar para pescar, não por necessidade, mas por prazer, e porque sabe que lá em alto mar é um monte dele se relacionar com Deus e receber porções. Qual o monte que Deus tem para você nesse tempo?
Que monte o Senhor está te mostrando nesses dias para você acender esse local e receber porções frescas, receber pão fresco, receber habilidade que ninguém pode ter nesse tempo? Eu falei que eu vim um pouco mais motivado, porque Ele tem me enchido. Ele tem me enchido. Botei até uma roupa meio militar hoje, cara. Deuteronômio fala isso. Ei, se vocês andarem em todo o caminho que vos mandar o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Todas as vezes que você acessa um local em Deus, Deus mostra um local para você possuir. Vou dizer de novo, todas as vezes que você acessa um lugar em Deus, Deus te mostra um local que você deve possuir, que você deve acessar, que você deve se apropriar de forma saudável e exercer um governo celestial. Eu não sei qual a área que o Senhor tem para você nesse tempo, mas eu creio que existe um local onde Deus está querendo liberar um homem e uma mulher segundo o coração, igual a você, para exercer o lugar que Ele tem nesse tempo. Ei, você precisa entender que precisa ser violento nesses dias. Quando eu falo violento, é em atitudes, posturas. Deus não está atrás de homens emasculados. Deus não está atrás de homens cheios de mimimi. Deus está atrás de homens que decidam lutar. Está atrás de homens que tenham marcas de batalha, cicatrizes, que deixem no seu corpo, espiritual ou físico, o sinal de uma conquista. E não tem como você subir um monte se você não lutar para subir até esse monte. Sabe por quê? Porque esse monte é espiritual, vai além do emocional. Esse monte você nunca tem capacidade de acessar simplesmente no seu emocional. Você precisa estar no espírito. Porque, diga comigo, a minha essência, vamos lá, a minha essência é no espírito. É no Espírito. É no Espírito. Em Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Ei, para acessar o monte, você precisa batalhar. Você precisa vencer os medos. Você precisa vencer, sabe o que? Quebrar protocolos de traumas. Você precisa entender que os complexos de inferioridade não existem nesse ambiente. Sabe por quê? Diga comigo, porque o Senhor, vamos, o Senhor, Ele vai à frente. Lembra que nós cantamos, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, andando não sei o que, e mais não sei nada. Aí quando chega o momento, eu estou com medo. Não, diga não. Vamos, não! Diga, eu avançarei. Eu me aproprio da coragem que o Senhor tem para mim nesse tempo. Diga, e acessarei esse monte, esse local específico para a minha vida. Vamos lá. João 8:12 fala assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para você acessar os locais em Deus, você precisa entender que você não vai projetar a luz. Quem vai projetar a luz é Deus, é o Espírito Santo que habita em você, através de um novo entendimento e através de ousadia e fé. Se você ainda não entendeu até aqui, e você está achando que eu estou gritando demais, deixa eu te falar, eu não vou parar. Como disse o meu tio, meu filho, a nossa família é pentecostal até o tutano.
Naranagas. Rimanasio quando doyede. Ei! Xerena gaso. Norieta tayo cacho yo bababaye. Ei! E noria bagacio do yo bababa. Noria bababa yo bababa show yo quando doyede bababa. Ah, Shioria Managacio. Ah, wow. Baba soto yondo gos e yonda rabação do cos e te dia baba. A luz está em você, a luz está dentro de você. O próprio Espírito está querendo acender, está querendo se revelar, está querendo mostrar a luz, a verdadeira luz, para que mostre aos homens que decidam subir a esse monte, o local devido, a vereda o qual ele deve subir. Ei, para acessar esse monte, a luz que existe dentro de você, a luz de Jesus Cristo, ela vai sinalizar a maneira como você deve subir. Você não pode subir de qualquer forma. Existem princípios para se cumprir, para subir e acessar esse local. Vamos. Quer saber de um dos princípios para você acessar esse local? 2 Tessalonicenses 3:5. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Vou dizer de novo: encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Ei, Cristo tem tido tanta paciência para conosco. Cristo tem liberado tanto amor para conosco. E Ele espera somente um tempo para que você entenda e decida acessar esse local debaixo de um intenso amor, de um profundo entendimento. E entender. Diga comigo, existe um tempo para acessar o monte. Diga, eu desejo acessar esse monte. Uau. A terceira parte está no versículo 2 de Mateus 5. Na minha versão diz assim: quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Deus tem tanto para nos ensinar nesse tempo, queridos. Deus tem tanto para liberar nesse tempo para nossas vidas. Deus tem tanto para nos ensinar. Mas você, com a sua mente terrena, você precisa se desapropriar de capacetes que esse presente século tem colocado, tem lançado sobre você. Segunda-feira passada, na reunião de líderes, eu mostrei ao corpo de líderes uma nova faceta do amor de Deus. O amor que constrange. E nós entendemos que o amor que constrange é só abraçar e deixar Deus vir. Mas às vezes o amor que constrange tem que vir com a palavra de motivação, em outros sentidos, exortação.
Às vezes nós entendemos que a palavra de exortação é para nos humilhar. O termo da palavra exortação, quando se fala na palavra, tanto no grego quanto no hebraico, ela tem um sentido de motivar, não é de humilhar. E eu sei que o que eu falei naquela reunião, muita gente achou que eu estava humilhando. Não, é porque nós não podemos perder mais tempo. E naquela reunião lá em cima, o caldo, a sopa, a comida é mais consistente. Existem níveis de amor. Bom, a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi a maior prova de amor de Jesus por você, por mim, por nós? Qual foi? Vamos? Foi? Diga a cruz. Diga a cruz. Pare de romantizar o amor que quebra, que despedaça jugo. O amor que despedaça jugo não é aquele amor que simplesmente você faz. O amor que despedaça jugo é aquele, diga comigo, que refaz. Diga, refaz. Quantas vezes nós cantamos aqui? Faz outra vez como na primeira vez. Ei, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E o verdadeiro amor não tem como lançar fora todo medo se você fica só nu. Como é? Agora o pessoal faz assim, né? Na minha época isso aqui era outra coisa. Mas como eu não me deixo me amoldar pelo presente século, a minha mente se renova todos os dias. É muito bom você sentir o amor só na parte do perdão. Ah, me ama, Ele me ama. Olha, por isso que elas me amam, cara, as crianças. Deixa eu falar algo para você. Imagine que você está olhando para mim e está vendo Jesus de braços abertos. Ele está na cruz. Naquele momento, ele está só. Naquele momento, o pecado que ele contraiu de toda a humanidade, passado, presente e futuro, causou uma dor e uma sujeira e um odor violento no mundo espiritual, que o próprio Deus deu as costas para ele. Naquele momento, Jesus, ele não tinha como olhar para trás. Diga assim comigo: a cruz de Cristo não me permite olhar para trás. Escute, naquele momento, a única coisa que ele fez foi: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Olhou para baixo e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olhou para o lado e disse: fiquem em paz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Para acessar um monte, precisas ter sacrifício. E são sacrifícios que requerem dores, porque temos que nos desprender de capacetes, de algemas, de costumes, hábitos e culturas do presente século,
do Deus desse século. A palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Por isso que nós não conseguimos acessar o local em Deus para receber porções específicas, para tratar e ter a habilidade governamental para exercer o governo de Cristo na terra. Ei, na minha versão diz, quando chegar a um lugar tranquilo. O problema é que achamos que no lugar tranquilo, para a gente acessar esse local, a gente deita, cruza a perna, faz igual aquela pose lá, acho que é Da Vinci, né? Que usa assim, acho que eu não lembro agora quem é o pintor, o apóstolo Lito que é bom nisso. Como se estivesse posando para uma pintura, e que é um quadro que vai pegar e vai te carregar. Não. Não é assim. Converse com pessoas que têm tido experiências espirituais, para você ver como se faz necessário. Porque enquanto estamos no ambiente somente da salvação, a salvação tem a ver com a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Mas para acessar lugares governamentais em Deus, você precisa se esforçar. A palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Às vezes queremos nos esforçar para ficar com o corpo, né? Roupinha colada. Parece aqueles galo, né? Posso nem fazer muito da dor nas costas. Não tenho nada contra de quem cuida do corpo, eu tenho que cuidar do meu. A prova foi tanto que eu tentei fazer agora uma postura e doeu minha lombar. Tenho que cuidar. Eu e a minha esposa, a gente está com esse projeto agora. Não é verão não, é agora mesmo, é primavera. Projeto primavera, cara. Cuidar do corpo para ficar bem legal. Amém? Olha só, Gênesis 2:3. Olha que coisa linda. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Não estou falando de mim nem de você. Nós estamos falando aqui, a palavra está falando de Deus. Abençoou, ele sendo Deus, abençoou o sétimo dia. Ele conhecedor de princípios como ele é o próprio princípio. Por isso que a palavra diz que ele é o princípio, o meio e fim. Ele sendo conhecedor e um exímio que não quebra princípio, ele diz, abençoou o sétimo dia. Mas para que esse sétimo dia seja realmente abençoado, eu tenho que descansar. Deus, ele descansou porque estava cansado? Não, porque é um princípio você saber descansar em Deus e saber que Ele quer te levar a um lugar. Só que esse descansar requer um esforço natural para você quebrar princípios terrenos. Mas esse esforço natural só vem depois de uma consciência espiritual. O que eu estou mostrando para vocês, Deus me mostrou essa semana a respeito dessa palavra aqui. Quando Ele me mostrava, eu chorava. Eu chorava compulsivamente no monte onde Ele estabeleceu, para que eu venha receber as coisas que Ele tem para mim. Em determinados momentos, nesse monte, eu sorrio muito. Eu durmo muito. Eu falo muito em línguas, porque eu me movo de acordo com como Ele se move, como Ele direciona. Pastor, o senhor está ficando louco? Estou. Cada dia eu fico mais louco por Jesus. Cada dia eu fico mais louco para acessar esse local. Cada dia, e hoje eu entendo, porque quando a palavra diz, e andou Enoque com Deus, e já não era mais Enoque, porque ele já estava com Deus. Ei!
Você tem buscado orientações de forma terrena. As orientações de forma terrena têm um limite. Mas as orientações espirituais que recebemos no lugar em Deus, elas são eternas. Elas se renovam. A ciência, a tecnologia veio descobrir sobre uma energia que se renova. Cara, isso na eternidade, tá para lá da eternidade, esse entendimento da energia que vem de Deus para os seus e ela se renova. Em Hebreus 4, do 9 ao 11, diz assim: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Ei! Existe um tempo, diga assim, existe um tempo, um dia específico para que eu descanse nele. É nesse descansar onde eu recebo novas orientações, onde eu recebo novas estratégias, onde eu recebo novas habilidades, onde eu recebo novos ensinamentos. Continuando nesse mesmo capítulo 4, do 9 ao 11, do livro de Hebreus, diz assim, olha só, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Não tem como você acessar um lugar em Deus se você não praticar o descanso conforme Ele diz, não é conforme você diz. Logo quando eu comecei a fazer essas práticas de buscar o local de descanso em Deus, a primeira vez que eu tentei levou quase 15 minutos. E eu, controlando a minha ansiedade, eu já tive crise de ansiedade há um tempo atrás, quando eu estava na Babilônia, eu tive muita crise de ansiedade, tive depressão, entre outras cositas más. E graças a Deus, Deus me curou. Mas no primeiro período que eu tentei, dois minutos. Dois minutos e meio. Aí ficava. Aí eu comecei a desenvolver algo. Simplesmente eu disse: Deus, eu quero ter essas experiências. Eu quero acessar esse local de descanso. Eu preciso acessar esse local de descanso. E eu me lembro só até o 5º minuto, depois do 8º dia que eu tentava, porque eu estipulei um dia, um horário na verdade. Todos os dias eu preciso acessar esse local de descanso. E às vezes a minha esposa fica com raiva, porque às vezes ela pede para mim estar na cama com ela. Às vezes eu fico, mas às vezes eu tenho que estar naquele horário, né? E hoje aquele dia tão frio, tão maravilhoso, para quem é casado, para estar agasalhado. Ai, arabaxê que terebabá. Bom, se você é casado, num frio desse, tu perdeu a oportunidade de abraçar a tua esposa, talvez nesse local você tivesse acessado o local de descanso. Depois que eu criei o hábito, comecei a desenvolver, comecei a ter o hábito, sabe? E chega um ponto, e eu não estou me dizendo que eu sou melhor, não. Estou dizendo que é um cara que teve problema de ansiedade. Isso, guerreiro, corre com a bandeira na mão, liberando sobre esse ambiente. É isso aí. Acho legal que é, menino, para, menino. Piá, para, piá. Deixa o piá correr. Então deixa o menino. Perdão, Espírito Santo, perdão.
Eu amo esses ambientes, gente. Eu desenvolver isso, não é por nada não. É porque eu senti a necessidade. Porque se eu não desenvolvesse isso, eu não receberia o que Deus tem para mim e o que Deus tem liberado. Deixa eu falar. Assim como teve, tem e terá para mim, teve, tem e terá para você. Diga, no local de descanso, no monte do Senhor, tem descanso para mim. Tem, vamos, tem porção para mim. Diga, tem revelação, pão fresco, diariamente para mim. Mateus 11, e aqui eu começo a encerrar. Mateus 11, do 28 ao 30, fala assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até que você entenda que tem que trocar o jugo e o fardo. Mas eu tenho um boleto para pagar. Cara, hoje eu tenho que chegar cedo, porque eu tenho que olhar aquele material. Eu tenho que... Mas é porque tem isso, mas é que a minha mulher me perturba, cara. Não, mas é porque meu filho não me deixou dormir de noite direito. Porque o IPVA do carro está atrasado. É porque entrou mais 2 multas. Eu tenho que trocar o pneu, eu tenho que ajeitar a suspensão. Eu tenho que fazer cambagem. Eu tenho que fazer... Fale comigo. Local de descanso é local de descanso. Diga, local de descanso não é local de preocupação terrena. São nesses ambientes onde Deus começa a dar estratégias. Ei, eu tenho recebido estratégias. Deus tem me abençoado. Deus tem abençoado a minha casa. Deus tem dado porções graciosas para mim e para minha esposa, para estarmos compartilhando com essa casa, para estar compartilhando com os líderes, para estar compartilhando na cidade, para estar compartilhando na região, para estar compartilhando no estado.